Gente, eu tô aqui para conversar agora com o Stephen. Ele também é parceiro do Igor, que eu entrevistei mais cedo. E ele é especialista na área de ilustração e ele trabalha como diretor de arte na mesma empresa que o Igor. Stephen, conta pra gente, como foi que você direcionou a sua carreira para ilustração? Como foi que você decidiu que você seria ilustrador? Bom, como toda boa criança sozinha, né? Eu sempre, na verdade, desenhei desde criança, isso eu acho que é comum para todos. E aí foi uma coisa engraçada, porque os meus pais, eles são um pouco diferentes, assim. Eu tenho o meu pai, ele é programador, e a minha mãe, ela era música, ela tinha uma banda e tudo mais. Ah, então você já tava ali no meio termo, né? A mãe artista, pai programador, assim, nasce um filho que vai fazer games. Aí nasceu o filho, aí assim, meu pai assim, tentou me mostrar um pouco sobre o caminho da programação. Eu falei, não, lógica não é comigo, eu gosto de desenhar nas paredes. Aí meio que começou meio assim, tinha de certa forma, criado pra games, assim, eles eram muito fãs de game, meu pai pelo fato de ser programador, todos os jogos que eu conheci, na verdade, na minha infância, fui criado com jogo, mais do que eu gostava mais do que da escola, como todo mundo, e eu criado como jogo, e aí era uma coisa um pouco que ele orientava, falava, tá, não, aqui, vamos jogar, ele que me mostrava os jogos, todas as novidades que eu via, era ele que trazia, então a minha parte artística veio muito dessas referências que ele mesmo trazia. Pô, muito legal. E como foi que, assim, você decidiu ser ilustrador, já foi direto para a área de games, e como foi que você, a pergunta no caso específica era, como que você foi procurar uma faculdade para isso? Por exemplo, a Camila que eu entrevistei, ela foi fazer artes plásticas, tem uma galera que já vai fazer design. E aí, como foi que você escolheu, né? Qual seria a sua formação, já que você sabia que queria ser ilustrador e sabia que queria trabalhar com games? Então, aí tem um lado que é um pouco... Eu não sou formado em faculdade nenhuma. Interessante. Eu caí na área de games meio que por acidente, quase que, não sei, foi um pouco automático, assim. Quando eu era pequeno, e aí eu amava games, jogava games com meus pais, e eles eram mega viciados e tudo mais, mas eu nunca via isso como profissão, porque eu sempre olhava pra games e falava, pô, tem os desenhos, as artes, que legal e tudo mais, mas é uma coisa muito de programador. A gente tem essa ideia de imaginar que fazer jogo é simplesmente programar. Eu sei que meu pai falava a mesma coisa pra mim. Eu achava que era uma coisa lógica, assim, né? Ele ficava assim, filha, se quiser fazer jogo, você tem que fazer ciência da computação, que é programação. Eu falo, não, e o roteiro? E a trilha sonora? E a ilustração? E eu tinha essa mesma coisa. Só que aí, quando eu fui crescendo e comecei a pensar como carreira, eu comecei a ir mais pro lado artístico, então eu comecei a me desenvolver mais com animação. Então eu fui procurar estudar, na verdade, animação. Aí eu fiz alguns cursos e aí eu comecei... na verdade, eu fiz o primeiro jogo que eu fiz na vida, eu tinha mais ou menos, acho que uns 12 anos, mais ou menos. Olha só, foi RPG Maker. Não, foi em Flash. Olha, já foi, nossa, avançado desse jeito. Quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, meu pai ele apresentou pra mim o Flash, assim, ele e um tio meu, ele apresentou, mostrou assim algumas artes e falou, olha aqui, o Flash como é que funciona, tem a timeline aqui, você pode se virar e tudo mais. Aí eu comecei a fuçar e comecei a aprender, aí eu gostava de desenhar, e aí eu comecei a desenhar, eu desenhava os frames e falava, caraca, isso aqui pode virar uma animação e tal. E aí eu comecei a desenvolver a parte de animação meio que sozinho, fazendo, assim. E eu tentei fazer, na verdade, meu primeiro jogo com 12 anos, porque daí é aquela coisa de criança, de fazer os amigos da escola, que é fazer um jogo de luta com os amigos da escola. E aí eu desenhei lá os personagens, desenhei eles batendo, como que eles iam ser, gente, mas na hora que eu coloquei ele no Flash... Aí era a parte da programação. Aí eu peguei umas apostilas velhas que tinha de curso sobre ActionScript 2 na época, e o Flash ainda era da Macromedia, nem era da Adobe ainda, e aí eu começava a tentar fazer os códigos lá, e a única coisa que eu consegui fazer foi o Character Select. Só que ele só movia e ele não escolhia, não ia pra próxima cena. Ai, assim. que pena. Então mas era um mesmo negócio, assim, muito bom. era um negócio que era bem era, pra mim, pra uma criança, era bastante complexo naquela época. Muito complexo. E aí eu não conseguia entender muito bem. Aí o que eu fiz? Aí eu falei, não, tudo bem, eu não sei a parte da programação, então eu vou trabalhar a parte artística. Então eu comecei a me desenvolver em animação. Aí eu fui aprendendo sozinho mesmo, fui criando animações próprias, fazendo em casa mesmo. E o meu pai, como ele trabalhava com programação, às vezes ele pegava uma demanda de programação e falava, pô, eu acho que eu podia fazer isso aqui animado. E aí ele pedia pra que eu fizesse. Aí eu acabei desenvolvendo, digamos, todo esse conhecimento de animação a partir disso, assim. Caramba, então você é autodidata. Praticamente eu Uau. sou autodidata. Aí eu caí na parte de games, na verdade, porque na minha infância eu mexi com Flash.
Depois eu comecei a entrar na parte de animação, de ilustração, e aí eu fui crescendo e a parte de games ficou um pouco de lado. Aí eu entrei para trabalhar num colégio que fazia sistema de ensino e eles me contrataram como animador. Aí eu passei alguns meses lá trabalhando como animador e aí um dos caras lá que tava lá falou assim, antes eles tinham atividades interativas. Era como se fosse um quiz, só que escondido com uma coisa mais interativa, assim. Aí tinha um programador lá que ele falava assim, cara, a gente podia pegar isso aqui e fazer games mesmo, não fazer essa atividadezinha. Tipo, tinha um menino com balão, aí resposta A, B ou C. Aí você, pra responder a resposta, só tinha que atirar no balãozinho. Não tinha coordenação, não tinha game, não tinha nada. Entendi. E aí ele falava, pô, por que a gente não tenta fazer game? Aí eu cheguei nele e falei assim, bom, a gente poderia experimentar fazer umas animações em Flash. Aí ele, pô, mas eu programo em Flash. Aí a gente falou, caraca. Aí eu falei, pô, eu usava Flash na minha infância, mas eu entendo tudo de Flash. Aí ele, então vamos experimentar. E aí a gente fez um game primeiro, assim, protótipo e tudo mais, experimentamos. E aí a gente depois começou a desenvolver essa área dentro da empresa. Falou, caraca, a gente pode fazer games e ainda continuar sendo educativo. Vamos fazer isso. Aí o dono do colégio viu, começou a se interessar. E aí a coisa começou a crescer. Começou a virar uma equipe de programadores, uma equipe de artistas especificamente para games. E aí a gente começou a coordenar essa equipe. Foi assim que eu caí em games, assim. Foi um pouco por coincidência, assim. Pô, muito bom. Vendo ali um pouco da sua palestra, eu pude perceber que a direção de arte, ela depende muito de influência, do como você pesquisa para poder criar a identidade visual que você quer dar para o seu jogo. Foi muito similar ao que a Camila falou também na palestra dela. Nesse aspecto, independente do que você iria pesquisar, quais foram os artistas que mais influenciaram você? Quais foram os artistas que mais te inspiraram? Tá, eu gosto muito do Miyazaki, que ele é do Estúdio Ghibli, que fez Viagem de Chihiro e tudo mais. Eles são... o estilo de animação é o que eu gosto, que é o estilo mais natural. Que é o estilo clássico, né, 2D, eu parto mais para a parte de 2D mesmo, e é tudo muito bonito, tudo muito rico. O Akira Toriyama, do Dragon Ball. Do Dragon Ball, eu não sou tão fã, assim, dos Dragon Balls que vieram depois e tudo mais, mas aquele pequeno Dragon Ball de Goku era pequeno, eu lia muitos mangás e eu admirava aquele estilo de arte, e isso me influenciou muito, a questão de expressões faciais e tudo mais, isso acabou influenciando no meu trabalho hoje, assim. Acho que eles dois são a questão mais criativa sobre como influencia no meu trabalho. E a influência mais artística mesmo, que é um pouco estilos assim que eu gosto, eu gosto bastante de artistas como... tem um estúdio que se chama Escolismo, que na verdade tem um artista que se chama Kei Acedera, é uma artista filipina. E ela cria artes que é ao mesmo tempo... fofo e ao mesmo tempo é um pouco monstruoso. Ela consegue criar coisas fofas e monstruosas ao mesmo tempo. E é o tipo de coisa que eu sou fã. Assim. Bom, e agora a pergunta da enquete principal, que é: qual que é o seu gênero de jogo favorito e qual que é o seu jogo favorito? O meu jogo favorito e o gênero ele acaba sendo um pouco diferente, mas assim, eu gosto muito de beat'em up, né? Que é você sai e espanca pessoas na rua sem motivo. Mas assim, eu gosto muito desse estilo, apesar de eu hoje em dia ter menos jogos nesse gênero. É uma coisa que na verdade, eu não sei se eu adoro muito ou se eu sinto muita falta desses tipos de jogos. Tem alguns mais recentes que são muito bons, mas ele é um gênero que as pessoas hoje não tem tanto. Mas os jogos favoritos que eu tenho, acho que o favorito que eu tenho é o Mortal Kombat. Olha só. Que na verdade não mais eu gosto muito da narrativa, do que tem por trás do jogo e tudo mais, e como ele mistura um pouco de vários personagens, de outras coisas que eu sou fã dentro de um jogo só. E gosto de jogos tipo como Doom. Doom praticamente foi minha infância inteira, assim. O meu pai me criou jogando Doom, assim. Então eu joguei a infância inteira Doom, e eu tô louco pra ver o novo agora, que vai sair. Cada coisa que sai eu olho e curto demais. E Full Throttle é pra mim o jogo que eu jogo a cada 2 meses, assim, eu jogo de novo, eu sei todas essas respostas, sei todas as coisas, continua achando mas eu maravilhoso. gosto, como assistir aquele seu filme favorito, assim, você sempre revê, sempre vai vendo coisas, relembrando e sempre acaba curtindo de novo. E é isso aí, gente, eu acabei de conversar aqui com o Steven, espero que vocês tenham gostado da entrevista, aproveitado bastante informação, ou seja, não tem problema, você pode ser autodidata, aprender tudo sozinho, dá certo. E muito obrigado também pela oportunidade, pela palestra que você deu aqui pra galera. Eu que agradeço. E pela entrevista também. Eu que agradeço. E é isso aí, gente. Até mais.